Primeiro de tudo, obrigado por estar assistindo o meu vídeo. É um prazer ter você aqui me assistindo. Vamos estudar agora Marcos, capítulo 3, versículo 22 até o versículo 27. O contexto dessa passagem, na realidade, é os fariseus, eles começam a acusar Jesus de, ele tem poder de expulsar demônio porque ele fala pelos próprios demônios, ele tem o poder de Beelzebu. E Jesus aqui, ele contra-argumenta, sendo que deste contra-argumento que Jesus apresenta na sua defesa, ele não precisaria fazer isso porque ele é o próprio Deus, mas ele quer deixar isso registrado para mim e para você. A gente observa que eu quero separar o versículo 24. Jesus ele diz: se o reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá resistir. E o 25 também, se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Esse texto eu acho bastante interessante. O contexto realmente é na questão de Jesus estar falando sobre o seu ministério, que Deus colocou para a vida dele. O texto quer passar o poder que Jesus tem não vem do demônio, não vem do diabo, mas sim do Espírito Santo. Só que eu quero fazer aqui um paralelo com você. Eu não sei o seu dia a dia, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero fazer um paralelo com você dentro da sua igreja local, dentro da sua própria família, dentro do seu ministério. Quantas das vezes alguns problemas, algumas divergências acontecem e o primeiro pensamento que vem na cabeça das pessoas é: vou sair daqui, vou criar meu próprio ministério, ou vou revolucionar, vou criar aqui uma oposição, porque eu não concordo com essa ideia. Não é para ser assim, porque eu acredito que seja dessa forma melhor. Tá fazendo essa obra específica, mas eu queria outra obra, então eu vou me opor porque isso não é da minha vontade. A pessoa coloca o nome de Deus, mas na realidade é a sua própria vontade. Ou até mesmo coisas pequenas, não, esse uniforme está horrível, tem que ser desse outro jeito uniforme. Ou em louvores, não pode ser esse louvor, tem que ser o outro louvor, e a pessoa faz uma oposição forte porque não concorda com uma estratégia, quer que entre a estratégia dela. Eu não estou aqui defendendo, você então não concorda com a pessoa que se levanta contra um pecado, uma imoralidade dentro da igreja. Isso aí é outro assunto. O que eu estou falando é divergências de opiniões, não levando em consideração a questão de pecado. Mas, como eu tenho bastante tempo dentro da igreja, eu vejo que há opiniões diferentes. Nós somos pessoas diferentes. Nós pensamos de formas diferentes. Só que, por discordar de estratégias do ministério, pessoas se levantam em oposição. As pessoas não dizem isso abertamente, mas talvez você esteja vivendo isso dentro da sua igreja, dentro do seu ministério local. Pessoas que se levantam contra, em oposição, discordando da sua ideia. Às vezes não falam isso abertamente, mas você percebe que elas estão puxando para trás, querendo que não avance. Se próprio Jesus disse que o inferno sabe disso, e o inferno entra numa coisa, numa união. Olha só que bizarro, que triste, né? Eles não se dividem porque eles sabem que eles não vão prosperar, não vão crescer. Porque nós, que somos o corpo de Cristo, às vezes, por motivos banais, causamos divisão. Chegar ao ponto, não estou levando em consideração pecado, tá bom? Não me leve, cuidado para não haver distorções na minha ideia. Mas muitas das vezes as pessoas levam tão ao extremo que saem da igreja local só por discordar de estratégias. Não buscam somar, pelo contrário, querem dividir. Mas Aldenis, a pessoa saiu do ministério e agora o ministério que ela formou é um ministério grande e próspero, então isso é prova que Deus está com eles.
Não sei, meu irmão, não posso afirmar, porque Deus não está operando em cima de quantidades. Meu Deus não precisa de números para ser Deus. Ele é Deus independente da quantidade de pessoas que tiver na igreja local. Quantas pessoas não seguiam a Jesus? Mas quantas pessoas realmente se arrependeram dos seus pecados? Então, meu irmão, esse é o recado que eu tenho para você. Não estou defendendo aqui pecado e imoralidade dentro da igreja. O que eu estou defendendo aqui é a igreja estar sempre unida num só propósito, que é o reino de Deus.